Como prometido, nós estamos iniciando o novo formato de produção de conteúdo do Escritório Mendes Advocacia. Nesse ano de 2020, a gente vai fazer uma série de entrevistas com os principais nomes da advocacia capixaba e também no Brasil. E para iniciar essa série de entrevistas, ninguém melhor do que chamar o Dr. Davi Metzger. Ele vai falar para a gente sobre a lei anticrimes. O Dr. Davi Metzger é um dos advogados criminalistas mais aclamados da sua atual geração. Ele escreveu um livro chamado Lei Anticrime Comentado. E para falar do currículo dele, somente lendo. Dr. Davi Metzger é advogado criminalista, sócio da Metzger Advocacia, é professor universitário e palestrante. Ele é o atual coordenador da FABRA. Também possui atuação especializada em habeas corpus, pós-graduação em Direito Penal e Criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul, MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing, também pela PUC do Rio Grande do Sul. Já viu que o currículo é forte e por isso eu convido você a assistir essa entrevista até o final. Iniciando esse novo formato de vídeo, eu entrevisto, portanto, o Dr. Davi Metzger e nós vamos hoje falar sobre a lei do momento, a lei mais falada em todos os jornais, todos os meios de advocacia, entre os colegas e entre os próprios cidadãos, que é a lei anticrime. Dr. Davi Metzger, muito obrigado pela sua presença, é um prazer receber o senhor no meu escritório. Eu agradeço o convite e espero a gente poder aqui contribuir o máximo para que as pessoas possam entender melhor esse pacote anticrime que mudou diversas vezes. Doutor, a gente viu o pacote anticrime tramitando por vários meses na Câmara, influência política, uma figura política muito relevante também, que não dá para ignorar, que é do ministro Sérgio Moro, que foi o idealizador desse pacote. E eu sei que houveram diversas modificações. E a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: a lei anticrime é uma lei específica, é um código novo? Como é que é essa lei, doutor? Qual é o formato dessa lei? Então, a lei anticrime, que teve como um dos seus idealizadores, na verdade, o pacote anticrime, né? Porque era conhecido como pacote anticrime, porque, apesar de não concordar com essa nomenclatura, né, porque não estamos tratando de algo que venha aí contra o crime. Na verdade, são leis que tentam proteger bens jurídicos e aí tentam trazer uma gravidade maior para aqueles que pratiquem o crime, certo? Então, na verdade, o pacote anticrime ele não é um código. O pacote anticrime, na verdade, é uma lei que modifica diversas outras leis. Então nós temos modificações no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal, no Estatuto de Desarmamento, na Lei de Crimes Hediondos, na Lei de Drogas e diversas outras leis que foram alteradas pelo pacote anticrime. A lei ela teve a finalidade de trazer uma repressão maior, como o próprio nome diz, para minimizar a criminalidade. Houve alguma alteração relevante para crime organizado ou para os chefes do crime organizado? Sim. Por exemplo, na Lei de Execução Penal, que a progressão ficou assim, se tornou mais maléfica para aqueles que são chefes de crime organizado, chefes de milícias, para aqueles que praticam crimes hediondos com resultado morte. Portanto, assim, houve a ideia exatamente de combater a criminalidade, combater a corrupção, e exasperando pena, dificultando a saída do sistema prisional. Então houve essas modificações sim na lei anticrime. Muito interessante. E em relação aos produtos do crime, a gente tem visto aí, inclusive, algumas notícias, pouco tempo atrás passou no Fantástico, eles mostrando que a polícia estavam pegando Camaro, pegando carros de luxo para utilizar como viaturas. A lei tratou também desse assunto? Facilitou de alguma forma? Sim. Houve uma alteração onde foi permitido para aquele órgão que apreendeu determinado bens, como carro, até aeronave, embarcações, que pudessem utilizar para o serviço público. Legal. Quando há um interesse público, e aí pode utilizar. E aí não precisa mais aguardar o trânsito em julgado. Pode já começar a utilizar de forma temporária, vai ter uma alteração da propriedade, as dívidas que os bens possuem permanecem com o proprietário anterior, então ele vai limpo para o órgão. Olha que bom. E aí, ao final do processo, ocorrendo o perdimento do bem, aquele que está usando o bem vai ter preferência. O que é interessante, né? Porque a gente vê que algumas ações penais levam aí 5, 10 anos, e a gente falando de veículo, a probabilidade desse veículo ficar deteriorado num pátio
do Estado, por exemplo, é muito grande, né? Causando um custo também, né? É verdade, por causa da conservação, acaba sendo de responsabilidade do Estado. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Houve também alguma alteração, isso também se aplica para a apreensão de valores pecuniários, dinheiro? Então, na verdade, a lei só tratou desses bens móveis, né, relacionados a automóveis, embarcações e outros do mesmo tipo, né? Mas em relação a valores, eu considero uma alteração que foi trazida pela lei anticrime bem interessante. Para os crimes que a pena em concreto, em abstrato, a pena em abstrato seja superior a 6 anos, havendo uma incompatibilidade do patrimônio do agente com a sua renda, vai haver uma prestação de contas. Entendi. Então, em relação ao dinheiro, nós temos essa alteração que eu achei bem interessante, sem dúvida. que acaba que, mesmo que não seja bens relacionados ao processo, se houver uma incompatibilidade, ele pode haver um confisco de bens, de valores, que em razão simplesmente de uma incompatibilidade da renda com o patrimônio. Muito interessante. Eu sei que houve um ponto polêmico aí, e eu não sei qual é a sua opinião sobre o assunto, mas durante a tramitação houve uma discussão muito grande sobre a famosa excludente de ilicitude para o agente público, sobre a possibilidade de alegação de legítima defesa durante uma operação policial, por exemplo. Como é que ficou esse ponto na lei, doutor? Então, há duas situações em relação a essa excludente, todavia uma não passou, que era a atuação do policial que, mediante uma situação de surpresa, até medo, e ele acaba lesionando a pessoa, até vindo a ocorrer a morte, estaria dentro de uma excludente de ilicitude, a legítima defesa. Certo. Isso não permaneceu. Todavia, permaneceu o que estava no pacote e passou, está na lei anticrime, que é quando o agente ele vem a causar uma lesão ou até mesmo a morte de uma pessoa que está mantendo uma outra sob refém, né, sequestro, enfim. E neste caso vai estar configurando a legítima defesa. Na minha opinião, nada mais é do que um exemplo de uma legítima defesa, porque isso já na prática já é configurável a legítima defesa. Entendi. Acho que é parecido com o exemplo do sniper que abateu o criminoso no ônibus na ponte Rio-Niterói. Sim, exatamente. Com ou sem o pacote anticrime, de qualquer forma, ele não seria penalizado. Estaria sob a excludente da legítima defesa. Entendi. Então, na minha opinião, essa alteração não é tão significativa na prática, porque ela já estava na jurisprudência já prevista como legítima defesa. O ponto da polêmica, então, estava onde, doutor David? Na que saiu, a que não passou. Entendi, porque ela tratava exatamente sobre essa questão de não ter uma apuração melhor sobre o que era a legítima defesa? Porque não deixava muito aberto. Qualquer situação policial poderia configurar a legítima defesa. Entendi. Então isso que foi a grande discussão. Perfeito. Doutor, a gente sabe também que no Brasil não existe prisão perpétua, né? As pessoas não podem ficar indefinidamente em cárcere. E aí, até então, o tempo máximo que uma pessoa poderia permanecer encarcerada seria de 30 anos. A lei mudou alguma coisa em relação a isso? Mudou. O 30 anos, que era o máximo de pena privativa de liberdade que a pessoa poderia ficar dentro do sistema prisional, passa a ser agora de 40 anos. Entendi. Então teve um acréscimo aí de 10 anos. É importante, assim, mostrar que isso vai ter reflexo em diversas outras situações, como, por exemplo, medida de segurança, que antes também tinha como base os 30 anos da pena privativa de liberdade, o máximo, né? E agora, para medida de segurança, também vai ter esse acréscimo. Também da mesma forma na extradição, que o país que receber a pessoa e tinha que assinar o compromisso de que a pena não vai ultrapassar 30 anos. E a partir de agora também o compromisso passa a ser a 40 anos por questões reflexas. Muito interessante. Agora eu vejo muita gente questionando, principalmente cidadão comum, falando o seguinte, mas não adianta nada botar a pena de 30 para 40 anos se a gente vê que uma pessoa comete um crime e aí é condenado em 20 anos, na verdade acaba cumprindo 10 anos, 6 anos e vai para casa. Por que isso, doutor? Como é que é isso? Quando é que efetivamente uma pessoa vai acabar passando 30 ou 40 anos dentro do sistema prisional? Na verdade, a pessoa não pode confundir, mas é fato normal confundir em relação a isso, até porque muitos acadêmicos e operadores confundem, é que esse máximo de 30 anos ele não está relacionado aos benefícios que a lei de execução penal traz, como progressão de regime, livramento condicional.
para alcançar a progressão ou o livramento, tem que ter como base a pena que foi aplicada na sentença. Entendi. Então, quanto maior a pena na sentença, mais tempo vai demorar a progressão e, com isso, mais tempo ele pode ficar dentro do sistema prisional, não ultrapassando o limite previsto na lei, que é de 30 ou 40. Então, eu acho que um bom exemplo é do caso do famoso João de Deus, que está recebendo penas aí de 100 anos, 130 anos, ainda que ele receba penas altíssimas, o máximo que ele vai ficar agora, antes seria 30 anos, agora ele vai poder ficar 40 anos, se a idade dele permitir, se a saúde dele permitir. Mas aí tem um ponto interessantíssimo, né? Porque essa alteração, ela, por ser uma norma penal, só vai valer para fatos depois do dia 23 de janeiro. Olha só. Na verdade, a partir do dia 23 de janeiro. Uhum. Então, quem praticou o fato anterior a 23 de janeiro, permanece com os 30. Depois do dia 23, aí sim os fatos novos praticados vão ter como base os 40 anos, porque você não pode retroagir. É uma lei que prejudica e, como ela prejudica, só vale para fatos posteriores à sanção. Perfeito. Agora, eu gostaria de citar um exemplo do caso lá do Champinha, não especificamente do Champinha, mas do Pernambuco, que é o caso da Liliane Fridebar e o Felipe Café, um casal de namorados que estavam lá em São Paulo, que foram assassinados, estuprados, enfim. E aí, a menina foi estuprada, ele foi assassinado na frente dela, e aí ele pegou, acho que salvo engano, 124, 128 anos de pena. Só que a progressão de regime, então, por exemplo, crime hediondo, a progressão é de 2/5. Então, esses 2/5 em cima de 128, talvez pode chegar mais próximo dos 30 anos ou 40. E aí ele vai conseguir ficar nesse tempo, quando ele progredir, ele vai ficar o máximo de tempo dentro do regime fechado. Entendi. Isso que, na minha opinião, é o que influencia Entendi. a quantidade da pena na sentença. E na sua opinião, doutor, você acredita que essas medidas do pacote anticrime, elas realmente acabam influenciando, ajudando no combate à criminalidade, ou ajudam mais a própria advocacia penal ou o próprio Ministério Público? Qual é a sua opinião sobre a lei anticrime? Olha, teve alterações que sim, tem o intuito de combater a criminalidade. Acredito que esse que foi o intuito, o objetivo, combater a criminalidade, a corrupção. Tivemos alterações, exasperação na pena no estatuto de desarmamento, no crime de concussão. Então, houve esta finalidade e acredito que ao trazer uma gravidade maior, né, uma exasperação nas penas, é o intuito exatamente de evitar que a pessoa pratique o crime. Uhum. Todavia, também tivemos situações benéficas na progressão de regime, em alguns casos, né? A maioria dos casos da progressão são maléficas ao agente, Certo. prejudiciais. Todavia, temos algumas situações benéficas, né? Um exemplo, a progressão antigamente para crimes comuns é de 1/6, que equivale a 16,6%. A nova lei trouxe 16% somente. Então ficou aquele 0,6%, vai poder retroagir essa alteração. Perfeito, e beneficiar as pessoas. Então teve situações que foram benéficas, outras não tantas, mas acredito que num todo o pacote foi proveitoso. Vocês viram? O tema anticrime é um tema muito interessante, porque tem repercussão social para todo mundo, seja você advogado, seja você cidadão comum, seja você agente do Estado. E ninguém melhor do que realmente ter trago o Dr. Davi Metzger. Eu convido vocês, inclusive, a acessar a rede social deles, a gente está colocando aqui no vídeo. E no perfil da rede social dele tem lá o e-book que ele criou sobre a lei anticrime. E também vai ter o livro físico, lançado pela editora ainda nesse mês de fevereiro, doutor? Sim, ainda nesse mês de fevereiro. Então eu convido vocês a conhecerem quem atua na área penal. Está prefaciado por quem o livro, doutor? Dr. Rosmar Alencar, juiz federal em Alagoas. O doutor Davi Metzger ainda faz parte da Abracrim, a Associação Brasileira de Criminalistas, ele faz parte da diretoria no Espírito Santo. Então, a gente vai continuar dando sequência a esse conteúdo em diversas áreas, em diversos segmentos, com os principais nomes da advocacia e do empreendedorismo, tanto no Espírito Santo quanto no Brasil. Davi, mais uma vez, obrigado por ter vindo até o meu escritório. Eu agradeço o convite, agradeço essa oportunidade, né, de estar falando sobre esta lei, que tamanha magnitude, que alterou de forma grandiosa nosso sistema penal. Uhum. E agradeço aí também dessa entrevista, de ter disponibilizado esse tempo para poder falar também do livro. Maravilha. Até o próximo vídeo.